são muito bem-vindos. E para hoje, e para quem tiver interesse, nós temos uma parceria com a Faculdade FAEL. Nós emitimos certificado de horas complementares. Então, se você precisar, é só nos procurar no final. Nós emitimos o certificado com validade de até 4 horas e enviamos para você daí. Para hoje, nossa palestra Evitando a Falência. Eu queria convidar Lucas Verde. Vamos receber ele com uma salva de palmas. Boa noite a todos. Realmente um friozinho agradável lá fora. Já é a segunda vez que a gente pode compartilhar um pouquinho do que a gente tem desenvolvido no nosso escritório, né? A Verde Advogados é um escritório relativamente jovem. Foi fundado em 2017, justamente com a premissa de trabalhar com direito de empresa e direito de negócios. Hoje a gente atua com 4 áreas, tá? Basicamente a área de gestão de crise, que é a área da qual eu sou o responsável, o head da operação, que vai tratar da parte de recuperação judicial e falência de empresas. A área de M&A, tá? Que é a área de fusões e reestruturações societárias e aquisições de empresas, que a gente tem atuado também. Temos uma área tributária, né? Inclusive, nosso advogado tributarista está aqui hoje, o Dr. Paulo. Mas se alguém quiser, tiver alguma dúvida técnica para tirar com ele depois, também pode. E uma 4ª área de contratos e negociações. Então, toda a estrutura do escritório hoje ela é voltada a atender essas demandas empresariais. E me parece que, diante do atual cenário econômico que o país vem atravessando, foi oportuno colocar esse tema em pauta para a gente poder conversar um pouquinho, né? Eu sugeri aqui para o pessoal da organização do evento, que é um tema que tende a ser um pouco mais técnico, né? Tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista financeiro e econômico. Então, eu sugeri para eles para a gente tentar, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tentar deixar mais dinâmico, vocês podem interromper a qualquer momento, fazer pergunta, colocações, tirar dúvidas, não há problema nenhum, né? Acho que a gente está aqui para fazer isso também, tá? Primeiro slide, por favor, ali, Gabriel, por gentileza. Então, o tema que me foi solicitado para conversar um pouquinho com vocês nessa noite é evitando a falência. Tá? É um tema bastante amplo, é um tema relativamente difícil de falar, porque não existe uma fórmula precisa, né? Vocês não vão sair daqui hoje com uma receita de bolo que vocês vão simplesmente aplicar todo dia quando vocês chegarem no trabalho, nas suas respectivas empresas, nos seus respectivos negócios, e tudo vai dar certo, né? É um conglomerado de conceitos, de assuntos técnicos, de aspectos econômicos e financeiros, que vocês vão ter que levar todo dia e olhar o que está acontecendo e tentar absorver isso no dia a dia do negócio. Ser empresário no Brasil é heróico, né? É para poucos. Não são todos que têm a capacidade, não são todos que têm o humor, a capacidade emocional de lidar com isso. E mesmo prestadores de serviço enfrentam as situações mais variadas e que expõem os negócios a toda sorte de riscos que o mercado propõe ou proporciona, né? Para a gente começar, eu trouxe 2 casos bem emblemáticos para a gente comentar um pouquinho com vocês. Próximo slide, Gabriel, por favor. Esse foi muito famoso, é um caso do dia 30 de março desse ano, que é o caso da R.R. Donnelley. Foi uma das maiores gráficas do Brasil, atua durante 25 anos no mercado nacional, uma empresa multinacional com capital norte-americano, com contratos milionários com o governo federal, responsável pela impressão das provas do Enem, pelas provas do ENAD, dentre outros contratos que tinha com o governo, fazia impressão de milhares de livros por ano, né? E ela teve a sua confissão de falência, foi um reconhecimento da própria empresa da incapacidade dela, da insolvência dela de honrar com o passivo, em 30 de março desse ano. Um movimento absolutamente repentino, né? Os funcionários sequer sabiam, e essa falência ela foi declarada e decretada
com 180 milhões de reais de passivo. Então, nenhum dos credores efetivamente recebeu, processo extremamente complexo. Infelizmente, não é um caso nosso, né? Mas aconteceu e foi notícia, só para a gente ilustrar um pouquinho. O próximo caso que a gente trouxe é um caso mais presente no nosso dia a dia. Quem aqui não conhece a Farmais, né? A Farmais é uma rede de farmácias muito conhecida, ou melhor dizendo, foi uma rede de farmácias muito conhecida. Ela entrou em recuperação judicial há cerca de 3 anos atrás, com um passivo, uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, ingressou nesse processo de recuperação judicial de forma exitosa, apresentou um plano de reestruturação das dívidas, um plano de recuperação dos negócios, das companhias. Esse plano foi aprovado. E aí, em função do atual cenário econômico que o país está passando, o resultado do plano de recuperação judicial, que passava pela venda de uma série de ativos da empresa, leilões de algumas unidades, a própria falta de capacidade financeira para fazer novos investimentos e para otimizar ou automatizar o procedimento das farmácias da rede, ela acabou confessando a própria falência, ainda esse ano também. Teve a falência decretada com esse mesmo passivo de 1 bilhão e 200 milhões de reais, deixando para trás mais de 5 mil credores e 4.500 trabalhadores sem emprego, né? E quando a gente fala de falência, né, a gente se pergunta, né, o que é esse bichinho, o que é esse negócio tão ruim que acontece e que está pairando aí no ar, porque quando a gente menos espera, a gente recebe notícias dessa. Às vezes de empresas que a gente nunca ouviu falar, mas que eram presentes, como o caso da gráfica que a gente comentou, ou talvez daquela farmácia que onde você ia, você via ela numa esquina, em todo um monte de cidade do país, e de repente ela desaparece, né? Gabriel, o próximo slide, por favor. Então, o que é? Tá? O conceito popular é um conceito muito mais abrangente, um conceito muito mais aberto, né? O conceito de falência, ele fala no conceito popular assim, de que a atividade fechou, acabou a atividade dessa empresa, esse comércio ele não existe mais, essa loja fechou as portas, ele quebrou, né? É o conceito usual, ele fala da descontinuidade do negócio. O conceito legal, o conceito jurídico que está na lei, que trata desse tema, é um pouco menos abrangente, né? Ele trata de uma espécie muito específica do direito, mas que passa necessariamente pelo encerramento da atividade. O conceito legal ele fala no afastamento do empresário do exercício da atividade dele, né? Fala para a finalidade de preservar os ativos da empresa e otimizar a realização ou a venda desses bens para poder pagar todos os credores, inclusive, especialmente, os credores trabalhistas. Tá? Se alguém tiver curiosidade, quiser olhar, esse é um conceito legal que está na Lei 11.101 de 2005, que é a lei que trata da falência, no artigo 75. Né? Só que, quando a gente fala de falência, quando você monta um negócio, você sequer faz esse raciocínio. Você não monta um negócio pensando que você vai quebrar, né? Você não monta um projeto, você não monta um plano de negócio pensando que ele não vai dar certo. É justamente o contrário. Mas todo e qualquer empresário que for montar qualquer negócio, de qualquer tamanho, para qualquer produto, tem que ter em mente que ele está sujeito a esse tipo de situação, a esse tipo de dificuldade, né? Próximo slide, Gabriel, por favor. Aí você vira para mim e me pergunta assim, eu posso evitar? Tem como eu evitar essa falência, essa tal de falência? É possível? Eu te diria que eu tenho uma expectativa nessa conversa com vocês, e a resposta que eu considero plausível para essa pergunta é sim, né? Mas tem algumas premissas que eu preciso que vocês saibam antes da gente entrar direto nesse tema e começar a falar sobre isso. O primeiro é o seguinte, a gente já falou no começo, não tem receita infalível. Não adianta pegar um caderninho e anotar seis passos para o sucesso, porque não vai sair daqui, né? Eles são importantes para te ajudar no dia a dia do seu negócio, mas eles não vão prevenir integralmente desse risco. Existem outra série de medidas que devem ser tomadas.
E a outra coisa é que cada caso é um caso. O fato de uma empresa concorrente sua ter passado por alguma situação que te levou para uma situação de quebra, uma situação de falência, não significa que você vai enfrentar essa mesma situação. E o fato do seu concorrente estar muito bem ou voando no mercado não significa também que você vai estar. Tem muito a ver com a capacidade interna de cada negócio, né? E a ideia nossa aqui é a gente tratar basicamente a partir de 2 cenários muito básicos para conversar, tá? O primeiro deles é a gente falar de como evitar a falência num contexto de crise mesmo, de crise econômica, crise financeira, ou a própria crise patrimonial da empresa. E o outro dele é falar um pouquinho da falência naquele ambiente normal, temperatura e pressão de negócios, né? Como que isso acontece no dia a dia. Então, a gente vai conversar sobre isso partindo desses 2 pressupostos, tá? Gabriel, próximo, por gentileza. Eu trouxe para vocês um gráfico, se vocês puderem dar uma olhadinha no telão. É um gráfico que foi elaborado pelo Sebrae e foi publicado em outubro de 2016. Tá? Felizmente, a gente não tem uma informação oficial mais atualizada do que essa. O gráfico e os dados que eles produziram nesse relatório de 2016 consideram até dezembro de 2012 apenas. Tá? Mas, para os propósitos da nossa conversa aqui, acho que ele atende o que a gente quer conversar um pouquinho com vocês. Existia um índice, ou existe um índice, melhor dizendo, que o Sebrae e outras instituições ou órgãos oficiais consideram que são a taxa de sobrevivência das empresas nos primeiros 2 anos, que eles consideram que é o período mais crítico, é o período mais delicado do negócio. É quando tudo é muito novo, todas as experiências são muito novas, e a empresa está muito mais frágil, muito mais suscetível a esse tipo de situação, né? E se você verificar nesse gráfico, ele gera um sentimento de que houve uma melhora substancial de 2008 até 2012 nesse índice de sobrevivência. Os empresários estão mais eficientes, estão melhores, estão sobrevivendo mais a esse problema, que é a falência. Estão passando melhor por esses cenários de dificuldade que o próprio mercado brasileiro proporciona, né? Porém, como não tem uma outra informação disponível, a gente consegue trazer por meio de outro órgão oficial, que é o Serasa Experian, e eles mantêm um índice atualizado. O próximo, por gentileza. Ele traz um índice bem atualizado, e ele é atualizado mês a mês. Tá? A gente poderia ter trazido a informação até agora, mas eu preferi fazer até dezembro de 2018 para ser mais fidedigno. Se você olhar, você vai ver que o ano de 2008, bem conforme está aquele gráfico do Sebrae, tinha um índice de mortalidade, um índice de falência muito grande das empresas. No ano de 2018, houveram 969 decretações de falência em juízo, sem falar daquelas que são falências não oficiais, tá? Estamos falando de processos de falência mesmo, que tramitam na justiça. Esse índice ele caiu em 2012 para 688, e ele voltou a crescer no ano passado, indicando que o Brasil, de fato, está passando de novo por um cenário de crise econômica. Tá? Eu acabei não colocando ali esses números, mas eu vou compartilhar com vocês só para vocês terem uma noção e o reflexo em relação àquele índice do Sebrae que a gente colocou antes. Tá? No mesmo ano de 2008, que está dentro daquele gráfico, como foram dessas 969 empresas, 900 eram micro e pequenas empresas, as famosas MEs e EPPs, tá? Um índice de 93% dos casos de falências decretadas. Em 2012, esse percentual ele caiu para 80%, tá? E agora, em 2018, das 930, nós estamos falando de 640 casos, ou seja, 69% dos casos. Ou seja, as empresas, micro e pequenas empresas, as MEs e EPPs, estão sobrevivendo muito mais do que as grandes companhias. Tá? Essa é uma conclusão que a gente pode, dentre outras tantas, que a gente pode extrair, de certa forma, guardadas as devidas proporções desse relatório. Tá? E quando a gente fala de falência, ou de crise empresarial, ou de recuperação de empresas, que é um assunto que está bem na moda, aí, a recuperação, né? A Ortopé entrou em recuperação, a Avianca entrou em recuperação, são empresas que estão no nosso dia a dia, né? Os profissionais do mercado dessa área, eles têm por hábito
usar alguns termos médicos para fazer um paralelo, até para ilustrar o que significa a crise, o que significa a recuperação da empresa. Então, é bem usual a gente usar esses termos, então não estranhe, porque a gente vai falar um pouquinho agora de ciclo de vida, vamos falar um pouquinho da crise como uma doença na empresa, vamos falar da recuperação da empresa como um negócio, um processo a recuperação do negócio como um remédio, a reestruturação da empresa como outro tipo de remédio, né? Se puder passar o próximo ali, Gabriel, por gentileza. Toda empresa, ela é um organismo vivo. A gente pode partir desse princípio para todo e qualquer caso. Como todo ser humano, ela tem um momento em que ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve e um dia ela morre, né? Esse gráfico que está posto ali no telão, ele é meramente ilustrativo, tá? Nem toda empresa ela passa necessariamente por esse processo, porque como ela é um organismo vivo, ela é dinâmica, ela é orgânica, ela pode se transformar ao longo do trajeto, ao longo do caminho dela. Mas se você olha esse gráfico, você percebe que não tem ali e isso é de propósito, não existe entre o marco zero do gráfico, ali onde há o nascimento da empresa, e o outro ponto onde a curva encontra o eixo inferior, um prazo pré-determinado. Porque não tem como se determinar esse prazo. Esse prazo tem muito a ver com o modelo de negócio, com o tipo de negócio, com a atividade que é exercida, com a capacidade de gestão do negócio, com as situações econômicas, dentre outros inúmeros fatores. Então, quando a gente fala de evitar a falência, eu entendo isso como a perenidade do negócio, a nossa capacidade de conduzir o negócio pelo maior tempo possível, né? Porque, infelizmente, né, não quero ser fatalista, mas eu costumo dizer para todos os meus clientes que me procuram em situações dessa natureza, que a grande verdade não é se um dia você vai enfrentar uma crise no seu negócio. A pergunta que você tem que fazer todo dia é quando ela vai chegar. Essa é a verdade. A gente vive num país em que a economia é instável. A gente não tem uma estabilidade política, a gente não tem uma estabilidade econômica, a gente sofre muita influência externa. Todo e qualquer elemento político promove uma variação cambial enorme. Isso impacta diretamente nas importações e exportações, que acabam afetando em diversos produtos e, às vezes, chega no seu negócio sem que você perceba. Quantas crises o Brasil passou ao longo dos últimos 20 anos? E que momento é esse que a gente está passando agora, e que as empresas também estão enfrentando esse momento hoje de recessão, e que parece que não acaba, que está vindo desde o governo Dilma, desde o final do governo Lula, talvez, alguns especialistas dizem. Eu estava conversando com um economista amigo nosso, que tem alguns projetos de reestruturação em conjunto, nós fazemos alguns projetos dessa natureza em conjunto, e ele comentou comigo que ele estava conversando com uma jornalista, justamente dessa área econômica, né? Ele é professor, doutor, aula na federal, enfim. E ela virou para ele e perguntou assim: professor, você acha que os Estados Unidos vai entrar em recessão? Aí ele virou para ela e disse assim: eu acho muito mais fácil o Brasil entrar em recessão de novo do que os Estados Unidos entrar nesse processo. E ele me explicou um negócio que, de certa forma, me preocupou. O Brasil está entrando num processo que os economistas hoje chamam de double dip, que é o buraco duplo. O Brasil veio de um cenário de recessão. Para aqueles que não sabem, o conceito econômico de recessão é o PIB negativo, a incapacidade de gerar riqueza, né? Aí ele melhorou um pouco agora, no final do ano passado, agora esse ano mostrou alguma reação no PIB, mas ele vai mergulhar de novo. Ele vai entrar uma segunda vez em recessão em seguida, né? Como é que a empresa, a sua, a minha, a do seu concorrente, ou aquela empresa que produz aquele produto que você tanto gosta, que você adquire todo mês, às vezes do setor de alimentos, setor têxtil, como que você lida com essa situação no teu dia a dia? Como que essa crise, você pode passar para nós ali, Gabriel, como essa crise ela se instala e o que é essa tal dessa crise, tá? Eu compartilhei com vocês ali um conceito, que é um conceito gerencial, ele não é um conceito jurídico, tá?
a crise ela é considerada, toda e qualquer situação capaz de ameaçar a sobrevivência regular, comum de uma empresa. Tá? Isso basicamente é a crise. Só que ela não faz só isso. Ela faz isso de forma tão rápida que ela te paralisa para você não ter tempo suficiente para reagir e reverter ela em tempo suficiente. Ela provoca isso. Né? E ela provoca tanta surpresa nos tomadores de decisão dessa empresa ou dessas empresas que estão sujeitas a isso, que ela eleva o nível de estresse. Todo dia você vai para o seu negócio para apagar um incêndio. Todo dia você tenta fechar um contrato que vai salvar o seu negócio, vai fazer toda a diferença no teu caixa, esse negócio não vem. Isso é muito mais frustrante do que era 2, 3 anos atrás. É disso que a gente está falando. Né? E do ponto de vista técnico, existem 3 tipos de crise, para a gente simplificar e sintetizar o máximo possível. A gente tem a crise econômica, a gente tem a crise financeira e a gente tem a crise chamada de patrimonial. Né? A crise econômica é aquela que está no mercado, é aquela que eu e você a gente não controla. É uma eventual notícia política, é uma tentativa do Lula sair da prisão, é uma investigação contra o Sérgio Moro, e aqui eu não estou tomando partido, são elementos que efetivamente têm influenciado ultimamente a economia. Né? É uma fala de um senador, é uma lei que é publicada, é um anúncio de um banco que está fechando alguma operação, é uma empresa que está recolhendo os negócios do país, uma empresa internacional, é um investimento que é retirado. Você não controla, mas eles acontecem todos os dias e pelos fatores mais variados, e que não tem nem como elencar, assim, não tem como listar. Eles simplesmente acontecem. Né? É basicamente, para simplificar, a retração do mercado, a retração dos negócios. Né? A financeira, por sua vez, é a famosa falta de liquidez, ou crise de liquidez. É o não ter dinheiro para pagar aquelas contas do dia a dia. Faltou aquele dinheiro para pagar a folha. Faltou dinheiro para pagar o fornecedor no prazo. Essa é a ausência de liquidez, é a crise financeira. E, por último, a gente tem a crise patrimonial, que é quando a crise ela tem solução também, mas ela é muito complexa. É quando a empresa tem muito mais dívida ou tem uma dívida superior àquilo que ela tem de bens, de ativos para vender, para poder liquidar. Essa é a famosa insolvência, chamada de crise patrimonial. Tá? Uma regra geral, para vocês terem em mente, é que uma empresa ela não está necessariamente em crise se ela tem um desses fatores. Uma empresa ela pode estar num ambiente econômico delicado, de recessão, mas está muito bem financeiramente, sem problema de liquidez, com muito patrimônio e podendo sobreviver ou subsistir a esse problema de recessão que está passando. Existem N empresas no Brasil hoje nessas condições. Né? Eu não preciso citar, vocês devem estar pensando em algumas aqui enquanto eu estou falando sobre isso. E a empresa ela pode estar passando num cenário econômico perfeito, melhor momento que o Brasil já passou. Mas em função de alguma tomada de decisão incorreta, um investimento que não deu certo, não deu retorno, gastos exagerados, falhas de gestão, ela mergulha numa crise financeira. Ela passa a ter problema de liquidez, gasta mais do que fatura. Né? Ela não tem nenhuma outra crise, ela só a financeira. Tudo bem aí? Tudo bem? Falei financeiro, ela ficou meio preocupada. E pode ter a possibilidade também da empresa não ter nenhum problema. Está dentro de um mercado razoável, não tem um problema financeiro, mas ela tem um nível de alavancagem que ela está tão exposta que ela não tem patrimônio para fazer frente àquilo. Então, geralmente, a gente fala que uma empresa está em crise de verdade, uma crise legítima, quando 2 situações dessas acontecem simultaneamente. Mas o exemplo mais comum de crise que eu conheço, e aí eu posso dizer que 80% dos nossos clientes passaram por isso, é uma crise que vem chegando. Né? Começa com uma crise econômica, o dólar subiu, ficou caro para eu trazer minha matéria-prima da China, dos Estados Unidos, de onde quer que eu traga. Ou o dólar subiu, ficou caro para eu vender meu produto aqui, porque eu vendo um produto que eu precifico em dólar.
Aí eu perco minhas vendas, elas caem, com isso cai o meu faturamento, eu passo a ter uma dificuldade porque eu não consigo reestruturar a companhia na mesma velocidade que eu estou deixando de ganhar dinheiro. E aí eu passo a ter agora uma crise financeira. E aí, para tentar cobrir esse buraco que a crise financeira traz, eu pego e vendo todos os meus ativos. Eu começo a vender uma das sedes da empresa, eu começo a vender algumas máquinas que eu não estou mais usando, porque já que eu não estou vendendo, não estou usando, eu vendo. Eu começo a liquidar esse patrimônio, e esse patrimônio é vendido às pressas, não faz o valor de mercado. Vocês conhecem essas histórias, né? Eu não preciso ficar me alongando muito nesse cenário, mas para ilustrar para vocês isso dentro daquele gráfico que a gente compartilhou, eu trouxe um outro gráfico ali, Gabriel, para vocês darem uma olhada. E é mais ou menos assim que acontece. Eu não sei se está todo mundo enxergando, mas o primeiro momento do declínio a gente chama de crise econômica. Aquela linha exatamente antes do eixo a gente chama de crise financeira, e aquela linha abaixo do eixo é a famosa crise patrimonial. Esses são basicamente os 3 tipos de crise. E eu trouxe aqui, e aí depois vocês podem olhar com mais calma, não vou adentrar muito profundamente nele, um gráfico de comportamento padrão das empresas ou dos diretores das empresas em crise, né? Isso é uma teoria, um livro americano que foi trazido para o Brasil. Se puder passar o próximo, Gabriel, que é o que a gente chama de comportamento típico. Tá? Basicamente, você tem 4 estágios. Tá? Você tem aquela crise que está muito evidente dentro da empresa, mas ninguém faz nada, né? Os sinais são simplesmente ignorados. Eu consigo traduzir isso numa frase só: já passamos por coisa pior. Né? Já teve coisa muito pior aqui, você não sabe, não fica preocupado. Né? Depois ele entra numa situação que é a crise negada. A gente não está em crise. Eu só preciso fechar esse contrato milionário aqui que todos os problemas aparecem. Isso está resolvido. Não vou ter mais problema. Eu vendi. Eu atendi aquele cliente que eu estou tentando atender há mais de ano. Se eu fechar o contrato, meus problemas acabaram. Aí eu começo a ter o mergulho numa situação de desintegração da organização. Começa a gerar aquela instabilidade, aquela insegurança no colaborador. O fornecedor já vai olhar o teu Serasa lá, já vai ver que tem uns apontamentos, já não quer mais te vender a 30, 60, 90, vai querer te vender a 15, 30, daqui a pouco é à vista, daqui a pouco é antecipado. E aí você começa, para tentar sanar essa situação do seu negócio, você começa a adotar algumas medidas. Né? Mas são medidas que a gente considera paliativas, não são aquelas tão robustas, tão eficientes. Então você diminui um pouquinho o custo, diminui um pouquinho, tira um pouquinho do pessoal da fábrica, tira um pouquinho do pessoal mais barato para diminuir um pouco o custo, mas não mexe nos salários mais altos, né? Não abre mão de alguns bônus, N exemplos. Né? E se não for conduzido nesse momento para um cenário de reestruturação, que a gente vai falar um pouquinho agora, ela necessariamente vai cair numa situação de colapso organizacional, e aí ela só tem 2 remédios: ou um processo de recuperação, ou então uma falência. Tá? Pode passar o próximo, Gabriel, por gentileza? Eu trouxe para vocês também, só para exemplificar um pouquinho o que é isso dentro dessas organizações e como isso funciona dentro dos gráficos, né, que a gente está compartilhando com vocês, algumas causas de crise. Tá? Não são todas, são algumas. Podem acontecer uma, pode acontecer mais de uma, pode acontecer todas. Tá? Mas elas basicamente são internas e externas. As externas geralmente são econômicas. Tá? Mudou a demanda, ninguém mais quer comprar o teu produto, entrou um concorrente novo muito forte, com um produto melhor que o seu, ou mais barato que o seu. Teve algum avanço tecnológico que você, em função dos investimentos que eram necessários, não conseguiu acompanhar. Variações adversas de preço, os concorrentes conseguindo produzir muito mais e fazer um preço menor. Né? Condições de mercado te influenciam, te afetam, atrapalham nas suas finanças corporativas. E você tem as causas internas. Né? E quando você reúne uma causa externa com uma interna, é geralmente catastrófico. Né?
você tem uma ausência de gestão ou uma má gestão pura e simples, você não tem controles internos, os custos são muito altos, tem uma certa confusão patrimonial. E aqui, confusão patrimonial, a gente considera aquela empresa que paga o aluguel do sócio, paga a pensão do filho, paga a escola do sobrinho, está confundindo o patrimônio da pessoa física com o da jurídica, está gastando mais do que deveria, a própria inércia da organização em reagir a algum tipo de situação, e por aí afora. Aí aqui entra um dos segredos que a gente considera relevantes e que a gente quer compartilhar com vocês, que é o seguinte: quanto mais rápido uma empresa conseguir identificar e responder a essas situações, de forma mais eficiente, de forma mais efetiva, ela sai desse problema. De forma mais rápida e menos dolorida. Tá? E para isso, pode passar o próximo, Gabriel, por favor? E para isso a gente tem o que a gente chama de diagnóstico. O diagnóstico é uma ferramenta técnica, tá? Econômico-financeira, geralmente tem uma série de consultorias do mercado que fazem esse tipo de procedimento. E ele basicamente vai ter um escopo de fazer identificações, de fazer diagnósticos mesmo, né? Vai tentar identificar o verdadeiro cenário econômico e financeiro da empresa. Vai fazer um estudo macroeconômico, microeconômico, regional, para olhar como é que está o teu setor, para ver se você não está numa crise econômica. Vai olhar os teus aspectos financeiros, para ver se você não está começando a entrar ou já está inserido numa crise de liquidez. Vai olhar o patrimônio da empresa, para ver o nível de exposição patrimonial que a companhia tem, né? Esse diagnóstico, ele é sempre recomendável que seja feito por uma consultoria externa. Tá? Eu sempre indico para os meus clientes, quando eles nos procuram, relatando: Lucas, eu estou com um problema na minha empresa, estou com dificuldade de pagar a folha, e agora eu quero vender o meu negócio. Fiquei sabendo que você faz M&A, eu quero vender o meu negócio, porque não está dando, estou com dificuldade, eu vou vender. Como assim vai vender um negócio? Você trabalha no teu negócio aí há 15, 20, 30 anos. Como vai vender? Não, eu cansei dele. Na verdade, geralmente, é uma situação de não saber o que fazer. Independente de qualquer situação, a gente sempre indica, recomenda que seja feito um diagnóstico por uma consultoria econômico-financeira, que vai fazer essa análise detalhada e vai poder olhar de fora o que está acontecendo. Eu costumo usar o exemplo que eu aprendi de um livro, que é do sapo na panela. Não sei quantos conhecem esse exemplo, mas se você pega uma panela e você coloca ela água fria e coloca um sapo dentro e põe no fogo e acende o fogo, essa água vai esquentando, o sapo está lá dentro, daqui a pouco o banho está quentinho, está morno, está interessante. A hora que ele vê, já foi. Acabou. Esquentou demais. Não tem mais como reagir. Agora, se a gente faz o mesmo procedimento, eu pego uma panela, eu encho de água, coloco no fogo e fico o sapo na mão, e quando está mais quente eu jogo na panela, o sapo reage. E reage na hora. A consultoria é esse sapo fora. É a visão de fora do negócio. Não é do empresário olhando dentro e vendo tudo que ele vê todo dia, sem entender o que está acontecendo. É alguém vindo de cima e olhar: cara, mas por que vocês fazem assim? Por que a venda é desse jeito? Por que isso acontece dessa ou daquela maneira? E quando termina o processo diagnóstico, a gente tem basicamente pode ter três conclusões. O primeiro, a empresa é viável e ela consegue sair dessa situação sozinha. Vamos fazer aqui meia dúzia de medidas de contenção, de austeridade, e a gente tira ela desse problema. Vamos fazer um processo de reestruturação. Ou então, vai constatar que a empresa ela é viável, ela é capaz, mas ela não consegue sair desse problema sozinha. Ela precisa de um instrumento legal. Ela precisa de algum tipo de ferramenta para efetivamente tirar ela dessa situação de crise e levar ela para um cenário de superação. E a gente está falando necessariamente de um processo de recuperação. Ou então, vai constatar, como eu já vi em inúmeros diagnósticos, que a empresa é inviável e ela não consegue, nem de uma nem de outra forma, superar a situação de crise dela. Por isso que a gente diz que a velocidade desse diagnóstico, a velocidade
de você perceber o que está acontecendo é fundamental. Porque com o passar do tempo, de acordo com aquele gráfico que a gente compartilhou com vocês aqui, mais difícil vai ficando reverter a situação de crise da empresa. Mais enraizada ela vai ficando. Mais difícil de tirar, né? Pode passar o próximo slide, por favor? E aqui tem alguns procedimentos muito padrão, que eu não vou nem gastar muito tempo neles, porque, de novo, né, não é uma fórmula exata. Mas, basicamente, as primeiras medidas, independente do que for o remédio adequado, passa por esse processo de estabilização, que tem, em regra geral, essas 4 etapas. Gestão de caixa no curto prazo, vamos parar de gastar agora, amanhã, hoje e amanhã, vamos segurar o máximo possível. Vamos pegar e vamos criar controles novos que a gente ainda não tem na empresa. Tá? Vamos reduzir de forma imediata os custos, e aí faz os cortes de custos que precisam ser feitos, não aqueles que a gente quer fazer, aqueles que tem que fazer. E eu conheço um consultor que ele sempre diz assim, custo é que nem unha. Toda sexta-feira, corta a unha fora, corta a unha. Tem que ter esse hábito. Eles implementam ou tentam implementar isso nas empresas e fazer uma observação das legislações específicas e aplicáveis para a empresa, para a gente efetivamente poder aplicar o melhor remédio técnico possível. Tá? E aí, pode passar o próximo, Gabriel? Existem basicamente 2 ferramentas de gestão, tá? Para fazer a transformação do negócio. Eu tenho a restauração ou a recuperação. Tudo dentro daquele gráfico do ciclo de vida que a gente falou. Quando a gente está dentro de um cenário de crise econômica, pode caber tanto uma restauração, geralmente, basta, porque vai providenciar um redimensionamento dos custos, vai evitar a crise de liquidez, isso resolve. Tá? Entrou na crise financeira, uma recuperação passa a ser quase que necessária, fundamental, eu diria. Chegar muito perto do limite, só a recuperação judicial vai resolver. É bem agressivo, mas funciona. Passou do tempo, aí você tem 2 caminhos, aí eu costumo brincar, né? Já deixou de ser recuperação para ser uma ressurreição judicial, ou então você vai para um cenário de falência, né? Passa o próximo para mim. Falando um pouquinho, só para vocês entenderem o conceito dessa transformação da empresa. Quando a gente fala em reestruturação, a gente necessariamente está falando na reestruturação do negócio em si. Às vezes ele passa por um arranjo societário, às vezes ele passa por uma redução de despesas, às vezes ele passa por uma readequação fiscal, né? Ou então ele entra num cenário de reestruturação de dívidas, que é o que a gente chama de workout, que é o que a gente senta junto com os credores para negociar de forma branca, de forma direta, objetiva. Como eu estou conversando com vocês aqui, devo, não nego, gostaria de te pagar desse jeito. Isso é uma reestruturação, pura e simples. Só que a gente só consegue aplicar ela para aquela empresa que é viável e consegue dar a volta sozinha, com as próprias forças. Tá? Quando a gente fala em recuperação judicial, eu tenho 2 ferramentas. Eu tenho a extrajudicial, que é o legal workout, é a mesma coisa que a reestruturação de dívidas, mas num ambiente de processo. Tem uma negociação que é homologada para um juiz, é uma negociação formal dos advogados das partes, envolvendo as partes, mas é menos traumático, né? E eu tenho a própria recuperação judicial, no caso da Avianca, por exemplo, no caso do Ortopé, que é mais recente agora, né? E esse destina-se especificamente para aquelas empresas que são viáveis, porém não conseguem se recuperar sozinhas. Elas precisam ter algum tipo de elemento ou de fato novo para permitir uma renegociação das dívidas, para permitir uma liquidação de ativos de forma diferente, permitir um alongamento de prazo para pagamento, algum tipo de situação dessa natureza. Tem, assim, uma série de pacotes que as consultorias vendem, tá? E aqui, se você for anotar, fosse uma receita do sucesso, isso aqui estaria ali, tá? Liderança e resiliência, desenvolvimento de plano de negócios, estratégia, mudança da cultura da organização, tudo isso vocês sabem. Vocês pegam os livros lá, vão ler, isso aí vai estar lá. Não preciso falar disso. Coloquei só como uma referência para vocês terem em mente
essas questões. Passa o próximo para mim, por favor. E aí entra no ponto que eu queria chegar. Aqui é a chave, como eu evito. Tá? Vamos falar de prevenção de crise. Vamos falar de como fugir ou evitar esse cenário falimentar. A premissa básica do empresário ou do empresariado brasileiro é que as empresas, os negócios hoje são de dono, a grande maioria deles. Né? O dono ele tem uma tendência a ter um controle, um poder decisório em mãos e decidir tudo por si. Nada sai do caixa sem ele saber, ninguém é contratado, ninguém é demitido sem ele autorizar. Então, esse é o controle. E não tem nada de errado nisso, tá, gente? Por favor. Acho que quando a empresa está num ambiente de crescimento, está começando, está nos primeiros anos, isso tem que acontecer. Tem que ser assim. Mas chega um momento em que tem que ter algo dentro do negócio que o próprio dono bata continência, que ele respeite. E isso a gente chama de governança. A gente fala em governança, você vai falar, governança corporativa é para a Ambev. Governança corporativa é para, sei lá, para Positivo, é para Klabin. Sei lá, são para as grandes empresas. Na verdade, a governança ela é pautada em 4 princípios muito básicos e que você consegue aplicar em qualquer negócio de qualquer tamanho. Não importa se o seu negócio é o negócio de um homem só ou se você tem 2.000 funcionários. Ele se aplica. Os quatro elementos são a transparência, especialmente na tomada de decisão. Se o dono do negócio ele presta conta, ele diz assim, vou tomar essa decisão por causa disso, o que você acha? Ele está sendo transparente. A equidade. Eu sou o dono e eu faço o que eu quero, não tem mais. Por que você vai contratar essa pessoa? Porque eu sou o dono e eu decido. Por que você vai pagar esse salário para essa pessoa? Porque o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Isso não existe mais. Existe uma equidade, existe uma igualdade dentro do negócio. Isso protege o caixa, protege a empresa. A prestação de contas. Ter alguém, geralmente é abaixo do dono, né? Porque quem vai estar acima do dono, que para quem ele preste contas, para quem ele converse. Geralmente é um controller da empresa, geralmente é o CFO do negócio, o cara que está na gestão do caixa mesmo, para quem ele presta conta do o que ele gastou e por que ele gastou. Ele sempre tem uma desculpa, tá? É assim mesmo. Eu tenho meu negócio, eu também tenho as minhas. Sei como funciona. Né? E a responsabilidade. Esses são os 4 princípios de governança que a gente sugere que as empresas tenham e não é difícil de implementar. Se você consegue implantar isso, você não só está protegendo o teu negócio, como você também está possibilitando que o negócio anteveja as crises que estão chegando ou os reflexos que elas podem ter. Permite que você tome as decisões de forma mais rápida, de forma mais eficiente, não precise passar por nenhum desses processos traumáticos para não perder o negócio. Né? Na prática, eu estou falando o seguinte, não centraliza, divide responsabilidade, compartilha a tomada de decisão, bota uma ou mais pessoas, ainda que você ache que elas não têm tanta experiência e conhecimento como você, dono do teu negócio, bota ela na sala e compartilha com ela o que você acha dessa ou daquela decisão. Evita ou não faça confusão patrimonial. Não pague as suas contas pessoais pelo caixa da empresa. Isso consome o caixa. Fora as exposições jurídicas que isso traz. Opte por contratar pessoas pela expertise que ela tem, não só pelo relacionamento. Me indicou o cara ali, o cara é vizinho do meu amigo de infância, gente boa. O cara é honesto. Quantos anos ele trabalhou no financeiro? Não tem nem faculdade. Mas ele é honesto, ele não vai roubar R$1. Ele não vai saber o que ele está fazendo. Ele não vai saber fazer uma gestão de caixa adequada para o seu negócio. Contrate as pessoas pela expertise que elas têm, não porque alguém de confiança indicou essas pessoas ou referendou ela para vocês. Preste contas. Tem alguém, ou um regimento, um plano de negócio, ou uma pessoa dentro do seu negócio, para quem você bata a continência. Olhe para essa pessoa e diz assim, estou certo ou estou errado? E escute o que ela tem para te dizer.
estabelece controles próprios, não muitos, tá? Tem gente que inventa muita coisa, mas bota lá 4, 5 controles, dependendo do tamanho do teu negócio. Faz lá para saber índice de inadimplência, contratos fechados, recebido e realizado, projetado e realizado, desculpa, contas a pagar e receber. Pronto, tá bom. E cheque-os semanalmente, de forma periódica. Cria essa disciplina no teu negócio. Porque sempre que você está olhando de uma semana para outra, você vai ver assim, por que semana passada eu faturei 10 e essa semana eu faturei 8? Onde está essa diferença? Chama o cara lá da área de vendas. Quero falar com ele. Cara, o que aconteceu aqui? Não, é que o cliente não pagou. Então passa um pouquinho, vamos ligar para ele. Você já resolveu o teu problema. Você não deixou chegar na situação que preocupa o teu negócio. Mantenha custos baixos. Eu sei que é difícil, é bom dar uma gastadinha assim. É legal, eu gosto também. Mas mantenha custo baixo. Só faça investimento que vocês efetivamente precisam. Capte os recursos de forma direcionada e justificada. Se você for pegar um empréstimo bancário, que ele tenha um destino e a justificativa seja plausível. Tem que ter a coerência de você pegar um empréstimo. Não, eu peguei por quê? Porque a taxa estava boa. A taxa geralmente é 2,2, o cara fez 1,8 para mim, eu vou pegar esse dinheiro aqui. Você nem sabe se você consegue pagar. Não importa, a taxa podia ser 0,8, pode ser que seu caixa não gere receita suficiente para pagar essa dívida. Pode ser que isso consuma a tua lucratividade. E é melhor você ter um negócio que fatura R$1.000 e tem 10% de lucro, do que você ter um negócio que fatura 1 bilhão e não tem lucro. Porque não sobra nada. E quando você definir essa metodologia de gestão que você vai seguir, criar essas premissas, siga essas premissas que você mesmo criou dentro do seu negócio. Isso vai proteger você. Tá? E pode passar o próximo, por favor? Para concluir, eu deixei o gráfico aqui, só para vocês verem com todos esses elementos que a gente trouxe. 6 considerações. A primeira delas, assim, não tem medida absoluta. Não é uma decisão que você vai tomar que vai resolver todos os seus problemas. Isso não existe. Cada caso é um caso. Não trate o problema que você teve 3 anos atrás e você resolveu de um jeito. Não trate agora da mesma forma esse novo problema que você está vendo. Bom, quando eu tive esse problema aqui, eu fiz uma venda para aquele cliente lá, faturei, paguei assim, fiz assim, beleza. Faz 3 anos isso, o mercado já mudou. A solução não vai ser a mesma. Pense em cima daquilo. Todo o processo de recuperação e reestruturação tem que ter uma abordagem de fora, tem que ter uma abordagem holística. Se você precisar passar por um processo desse, conte com o apoio de terceiros, conte com o apoio de consultorias ou de empresas especializadas em fazer esse processo para te ajudar. Todo e qualquer esforço para você superar ou reverter a situação de crise de um negócio, ele é multidisciplinar. Ele não é jurídico, ele não é econômico, e ele não é só financeiro. Ele é tudo isso e mais um pouquinho. E tem vários fatores para você efetivamente conseguir superar. A crise, especialmente econômica, você não consegue evitar. Ela acontece. Mas toda crise ela pode ser prevenida ou superada. Fato. É possível. Controles e diretrizes ou princípios do negócio muito bem definidos vão diminuir os riscos do seu negócio. Não vão zerar, porque não existe negócio sem risco, mas vai diminuir bastante a tua exposição. Nem toda empresa ela pode ser recuperada, tá? Acho que é importante vocês saberem disso. Mas toda falência ela pode ser evitada. Próximo, por favor. Obrigado pela atenção de vocês. Boa noite, pessoal, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos estão nos visitando pela primeira vez?
Ótimo, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de sair um pouco do âmbito técnico, né, do âmbito um pouco material. Eu gostaria de ir para o âmbito espiritual. Poxa, como assim, Daniel, o âmbito espiritual? É isso aí, pessoal. Porque o homem falha, mas Deus não falha. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? E eu gostaria de falar para vocês a respeito de um plano infalível que Deus fez e ainda faz para conosco. Desde o início, Deus criou o homem para que houvesse abundância, para que não houvesse dor, para que ele governasse em tudo o que ele fizesse. Só que ele colocou uma responsabilidade sobre o homem. E o homem, usando dessa responsabilidade, teve um ato falho. Todos sabemos que Adão foi e comeu o fruto. Ele falhou, ele desobedeceu a uma ordem dada por Deus, né? Mas assim, Deus, sendo um Deus justo, um Deus santo, um Deus que não nos abandona, ele, sabendo que essa situação era injusta para com os outros, porque se um falhou, por que os outros têm que sofrer por conta disso também? E Deus disse, não, isso não é justo. Eu vou elaborar um plano para que o homem ele possa restabelecer esse relacionamento que nós tínhamos no início com Adão, né? Então, o que aconteceu? Ele enviou o seu filho Jesus, e Jesus recuperou, reconciliou esse relacionamento que havia sido perdido com Deus. Deixa eu ler uma passagem bíblica, né? Só para a gente embasar. Está em Colossenses 2, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, a partir do ato de Jesus se entregar por amor por nós, ele nos amou, ele se entregou por nós naquela cruz. E ele removeu todo o escrito de dívida que havia sido feito anteriormente por Adão, né? A Bíblia fala que o segundo Adão é muito maior do que o primeiro, né? E essa responsabilidade que era do homem, e houve um ato falho da parte dele, essa responsabilidade hoje está sobre Jesus. Ou seja, Jesus não é falho, ele nunca vai falhar. Essa responsabilidade ela foi feita na perfeição. Jesus não falhou, ele nos amou, né? Então, assim, Deus originalmente nos trouxe, nos fez para governar, para reinar, para termos abundância em tudo aquilo que a gente fizesse. Isso se perdeu, mas Jesus nos trouxe isso de volta, né? Então, assim, eu gostaria de simplesmente fazer uma oração, né? Além da reflexão, uma ação também, né? É mais um apelo, né? Para quem ainda não fez uma oração de reconhecimento, convidando Jesus a entrar na sua vida, né? Para que Ele te ajude, né? A não cometer mais falhas, para que você tenha uma ajuda dEle, né? Para que você, através do relacionamento que você tem com Ele, você não seja mais falho, né? Você conte com a ajuda dEle, né? Então, eu gostaria que todos abaixassem a cabeça, a gente vai fazer uma simples oração, eu vou falar, e aí, quem sentir a liberdade, pode estar respondendo, né? Fazendo depois de mim. Vamos orar, então? Jesus, muito obrigado pelo seu ato na cruz. Obrigado, Deus, pelo envio do seu Filho, Jesus Cristo,
e pelo seu plano infalível para a minha vida. Neste momento, eu reconheço e confesso a Jesus Cristo como o meu Senhor e o meu Salvador, no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Convide a Jesus, convide o Espírito Santo a caminhar com você. Com certeza, se você fizer isso, eu te garanto, porque eu tenho vivido isso, tenho amigos, familiares que fizeram isso também, eu te garanto que Ele não vai falhar com você, que Ele vai estar sempre com você, te ajudando em tudo aquilo que você precisar. Que se você fez essa oração pela primeira vez, continue orando, continue dependendo de Jesus. Com certeza Ele vai estar com você. Amém? Muito obrigado pela sua atenção.